porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Boa noite. Feliz ano novo, porque é o meu primeiro dia aqui em 2015 e também porque hoje começa o ano, né? Todo mundo acabou o horário de verão, agora acabou o feriado, acabou o carnaval, pronto. Hoje começou. Hoje o trânsito já estava pesado, né? De manhã já voltando para o ritmo. Começou 2015. Então, se nós começamos 2015, começam as nossas responsabilidades. Não é? Até agora a gente está no meio de folga. Então a gente retoma hoje, e aí eu escolhi um tema pertinente ao assunto. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite de estarmos juntos durante esse ano, a parceria, a oportunidade de servir ao nosso mestre, de ter aqui condições da gente refletir, conversar sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Pedir sempre para que meu mentor me guie, me ilumine, que eu lembre sempre da minha tarefa aqui, de ser só um instrumento na mão da espiritualidade. E confiante, né, nesse acolhimento, quando eu escolho os temas, sempre pautado nessa conexão que nós temos, o que a gente vai conversar, o que a gente vai ouvir. E aí eu escolhi, ou escolheram, né, ninguém anda sozinho, então a equipe que me assiste, nós vamos conversar sobre irresponsabilidade. Eu escolhi esse livro, As Dores da Alma, do Hamed. Não sei se vocês conhecem, mas esse escritor, ele tem esse aqui que trata das dores da alma, e ele tem um outro que se chama Prazeres da Alma. Então aqui ele vai falar pra gente de tudo aquilo que nos causa dor, sofrimento, tristeza, porque são as dores. Mas aí a gente tem o consolo nos prazeres da alma. E tem um que é muito famoso, que é Renovando Atitudes, que ajuda muito a gente a reconstruir o nosso interior, assim, numa visão mais leve, mais edificante, que vale a pena a leitura. Esse capítulo que ele trata para a gente da irresponsabilidade, primeiro vamos definir isso. Quando a gente procura no dicionário irresponsabilidade, ele diz lá, aquele que não é responsável. Então, não responsável, negligente, imaturo, esse é aquele que se enquadra no irresponsável. E agora nós estamos começando o ano. Quantas das coisas que nós temos que fazer durante esse ano cabe a cada um de nós enquanto responsáveis pelo ato que vamos cometer? Esse despertar para a responsabilidade requer maturidade. Não dá para assumir responsabilidade sem ter consciência de si, sem ter maturidade. Porque para a gente assumir as responsabilidades, a gente tem que se conhecer um pouco e assumir tanto o acerto quanto os erros. Não é isso que a gente costuma fazer. Quando tudo vai bem, aí a gente se vangloria. Nossa, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, acertei isso, fiz aquilo, dei conta disso. Quando é no positivo. Quando a coisa não anda muito bem, aí a culpa é do outro. Aí a gente terceiriza aquilo que a gente não encara como nossa responsabilidade. E nós temos esse assunto na doutrina de vários aspectos. Porque a responsabilidade é sobre os nossos atos. Mas antes dos atos, somos responsáveis por aquilo que pensamos e sentimos. Nós geramos as ações. Então, tudo que nos acontece, nós somos
participantes ativos dessa situação. Se assim não fosse, teríamos que dizer aqui que casualidade existe. Destino existe. Fatalismo existe. Porque se tantas coisas acontecem na nossa vida do qual não temos responsabilidade, então essas outras vertentes teriam que ser válidas. É um ponto verdadeiro este? O que a doutrina fala para a gente sobre fatalismo? Existe fatalidade? O que é fatalidade? Algo que nós não estamos esperando e é um algo que acontece fatal, pontual. Então, no noticiário, por exemplo, a gente tem lá: e morreu por uma bala perdida, por uma fatalidade. Não estava esperando, não estava dentro do contexto e levou ali uma bala perdida e faleceu. Entende-se por fatalidade. É real essa afirmativa? Não, não é real. Não há fatalidade. Não existe fatalidade. Fatalidade nós poderíamos entender apenas um processo evolutivo para todos nós. Todos nós estamos destinados à fatalidade de sermos espíritos puros em determinado ponto. Mas isso não é uma fatalidade no entender da palavra. É uma lei divina. É uma fluência que todos nós um dia vamos alcançar. Então está direcionado para algo que todos chegaremos, não é uma fatalidade, é uma verdade, é um ciclo evolutivo, é um progresso espiritual. Então, quando a gente reencarna, vivemos situações pontuais, na nossa trajetória, momentos de fatalidade. O livro dos Espíritos diz que não. Mesmo essa fatalidade que a gente compreende que é antes de reencarnarmos, não é uma fatalidade. É um combinado entre as nossas provas e expiações. Aquilo que nos parece muito difícil agora, tem um combinado. Aí podemos pensar assim: então é o destino. Então o destino existe? É para a gente pensar mesmo sobre esses pontos. O destino existe? Se não tem a fatalidade, porque fazemos os combinados antes de reencarnarmos, então já existe um destino, já existe uma rota traçada. No entendimento, poderíamos dizer que existe um semidestino. Não existe isso, semidestino. Ou você está destinado àquilo ou não. Por que um semidestino? Porque os combinados pontuais da encarnação, os familiares, uma determinada expiação, isso daí é pré-combinado. Mas não é taxativo. Pode ser modificado. Sempre pode ser modificado. A nossa ação hoje é a construção do amanhã. Ninguém reencarna para cometer uma reencarnação para um abismo. Não existe um combinado: vou reencarnar para ser um assassino, vou reencarnar para ser violento. Não. Se essas más tendências existem, a reencarnação é planejada para que a gente possa evoluir, conseguir vencer essa má tendência. Quando a gente não consegue, nós escorregamos, nós falhamos naquilo que nos propusemos. Então o destino existe nesse combinado do cenário em que nós estaremos reencarnando, com aqueles familiares, amigos, aquele cenário. Mas como isso vai se dar, aí é o livre-arbítrio. Cada um vai determinar essa caminhada. Momentos difíceis podem ser atenuados. Nós temos aquela historinha do Chico, que é muito famosa, do senhor do engenho, que ele tinha os escravos trabalhando para ele, e ele maltratava, machucava. E teve um que ele bateu, e não contente,
foi lá ainda e acabou decepando o braço dele no moinho de cana. Quando desencarnou, só aí se deu conta que realmente tinha avançado o limite. E ele pede no seu planejamento reencarnatório para passar pela mesma prova. Não é uma condição que não se possa mudar. Porque quando Jesus vem para nós, ele vem dizer da lei de amor. Ele não vem mais falar da lei de Galião. Então não é porque eu tirei o braço daquele ser, eu, para reparar aquela situação, vou tirar o meu. Muito pelo contrário. Normalmente a gente vem com um braço muito forte para trabalhar por aquele que a gente derrubou. Por nós, pelos nossos e por aqueles que a gente derrubou. Então a gente não vem na mesma moeda. Mas ele tinha uma culpa tão grande, tão grande, tão grande, que ele falou, eu quero passar pela mesma experiência. Mas, ao reencarnar, foi uma pessoa que se doou. Sempre trabalhando, colaborando, fazendo. E aí chegou um determinado momento, ele trabalhava numa gráfica, e ele foi e perdeu um dedinho. Aí os amigos da gráfica, ele falou, mas olha, como pode uma pessoa tão boa, esse acidente e tudo mais. Só que no planejamento dele, ele iria perder o braço, ele pediu por isso. Mas a prova dele foi atenuada, porque ele estava trabalhando para o bem, reparando no bem. Então por que ele haveria de perder o bem? Era um trabalhador ativo. Então nós temos situações que podemos passar? Sim, mas a nossa atitude agora modifica amanhã. Então podemos sim ser aliviados das nossas faltas. Como em determinados momentos poderíamos ter uma encarnação mais leve, se assim podemos dizer, e as nossas ações, a vida nos coloca, por nossa sintonia, situações graves que não precisaríamos passar. Mas é como se a gente voltasse para a rota, como se nos trouxesse aquela dor, aquela angústia, aquele sofrer para o caminho novamente. Então, a reencarnação, ela tem um resumão de como vai ser, mas os detalhes vão ficar sempre por conta do nosso livre-arbítrio. Tendo em vista que cada vez que a gente usar o nosso livre-arbítrio para escolher algo, a gente vai renunciar ao outro. Se eu escolho estar aqui agora, eu deixo de fazer a janta, por exemplo. Se eu escolho no final de semana fazer uma coisa, eu vou deixar de fazer outra. Então, cada vez que a gente usa o nosso livre-arbítrio, nós vamos traçando essa rota. E muitas vezes, a consequência das nossas escolhas chega um determinado momento que a gente chama de fatalidade. Tudo está dando errado, tudo está muito ruim, tudo está muito difícil. Eu não mereço, não era assim. Mas é a sucessiva escolha, saindo do prumo, que são as leis de vida, que em determinado momento a coisa fica tão difícil, e aí a gente diz que é o outro, que é o governo, que é o trânsito, que é a inflação, tudo. Menos nós. Isso é agir com irresponsabilidade. Delegar ao outro aquilo que nos cabe. Quando a gente assume uma postura de responsável por nós, por aqueles que convivem conosco, é assim que a gente se posiciona no mundo. A gente não espera o outro para fazer aquilo que já sabemos que é o correto a ser feito. Então quando a gente diz assim, mas depende disso, depende disso, depende disso. E o que depende de nós? Qual é a nossa parte da conversa? Para qualquer coisa. Vamos pegar o exemplo do governo. Governo, muita corrupção, tudo muito difícil. Olha, não dá. O governo é o quê? O reflexo de cada um de nós. Ah, não, Cris, de jeito nenhum. Nós não somos assim. Nós somos assim em larga escala. Mas se cada um pensar dentro do seu contexto, age assim. Porque se forma a ambiência que nós estamos. Vamos dar um exemplo.
Corrupção é o que mais está em alta agora, né? O que todo brasileiro está pontuando que a vida não vai por conta da corrupção. Quanto nós somos corruptíveis? Nada. De jeito nenhum. Quando eu tenho uma vaga numa escola muito boa e conheço alguém que trabalha lá, eu peço. Quando eu tenho um exame caro para fazer e conheço a menina que trabalha no posto de saúde e a fila para agendamento é daqui 3 meses, eu peço. Quando eu conheço alguém que trabalha no banco e pode quebrar um galho para mim, fazer alguma coisa, eu peço. Se eu peço, você pede, ela pede. Vamos dizer que tinha 10 vagas, mas 4 ficaram entre os amigos que pediram. Como chama isso? Vamos pôr bonitinho. Jeitinho brasileiro. É corrupção. Ah, mas para mim pode. Porque eu sei das minhas necessidades e tudo mais. Mas o outro não pode. Irresponsabilidade. Se eu tenho maturidade, compreendo que as coisas têm uma fluência, que quando a gente se esforça, mais cedo ou mais tarde essas coisas vão acontecer, porque tudo está sob os desígnios de Deus, por que eu quero furar a fila? Por que eu quero pedir favores? E aí a gente reclama do governo? Por que quando eu estou com pressa, eu posso buzinar, posso ultrapassar? E por que quando o outro faz, eu brigo? E se ele está no dia de pressa? Quem age com responsabilidade vai ponderar tudo isso. Porque ser responsável é trazer para si as consequências dos atos. E nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente faz aquilo que deseja fazer. Quando a gente compreende isso, a gente olha para o outro dessa maneira. Chega para o outro com respeito. A responsabilidade cabe a cada um de nós. Mas para isso tem que ter maturidade. Porque se a gente conversar com uma criança, ela não vai ver a vida como a gente vê. A responsabilidade é dos pais de cuidar daquela criança. Ela não tem condições ainda. Mas e nós, quando adultos? De quem é a responsabilidade? De cada um de nós. E é comum a gente ouvir assim, que desejamos muito para o outro. É correto a gente desejar o bem do outro. Mas muitos dizem assim: eu quero a felicidade do meu filho. Para mim o que importa é ver minha família feliz. Isso é um ato de irresponsabilidade. Não dá para querer fazer o outro feliz. Há um descontentamento inerente a cada um de nós. Quando a gente se doa demais para o outro, isso vem imbuído de cobrança. Eu fiz, eu te dei, eu fui lá, deixei de fazer isso, fiz aquilo e você não reconhece. Cobrança. Até onde a gente busca fazer o outro feliz? Esse autor diz que a irresponsabilidade achar que vamos despertar esse sentimento no outro. Quanto aquele que é responsável vai buscar fazer-se feliz. Porque uma vez estando feliz, satisfeito com as nossas escolhas, de posse daquilo que a gente deseja, das nossas virtudes, das nossas limitações, tudo isso faz com que a gente chegue no momento de que quando dizemos que estamos felizes, esse sentimento bom, esse bem-estar, nós dividimos com o outro o nosso melhor. E que isso é uma tarefa de cada um. Se eu busco estar em harmonia, me sentindo bem, a felicidade que podemos desfrutar aqui, o outro faz o mesmo, o outro faz o mesmo. Quando estamos juntos, é um encontro agradável, é um encontro bom. Então é a responsabilidade de cada um de buscar ser feliz. Para isso nós temos que assumir os erros. Nem sempre nós vamos acertar. Nem sempre. A gente ainda está aprendendo. Tem muita coisa que a gente faz achando que vai dar certo e não dá. E qual o problema de dizer que não deu? Qual o problema de falar isso eu não sei?
Mas o orgulho muitas vezes toma dianteira. E aí é nesse momento que a gente posiciona o outro como responsável daquilo que nos cabe. Quem busca ser uma pessoa feliz, em paz, harmonizada, quem busca isso, não vai atribuir ao outro cada vez que tem um escorregão. Eu acordei muito bem hoje. Estava tudo muito bem, mas bastou meu marido fazer X coisas, pronto. Fiquei nervosa, meu dia já não rendeu, eu já tive uma discussão pela manhã. Se isso é real, se isso é uma conquista íntima, se eu assumo essa responsabilidade, o outro não vai mexer dentro de mim dessa forma. Mas aquilo que eu não tenho em mim, que eu não conquistei em mim ainda, eu atribuo ao outro. Eu fiquei nervosa porque fulano me irritou. Se eu não tivesse o nervosismo em mim, o outro não me irritaria. É um convite para todos nós. O Sermão do Monte diz que devemos ser mansos e pacíficos. É uma conquista, uma responsabilidade que cada um traz em si. Se a gente não toma conta disso, a gente vive delegando ao outro. E aí passamos uma encarnação como bebês espirituais. Porque alguém precisa cuidar de nós, não é assim? A criança não tem a responsabilidade, porque nós, pais, somos em determinada idade responsáveis por eles. Até os 18, não é isso? A gente assina para aquelas pessoas. Depois, o indivíduo já começa a se responsabilizar pelos seus atos. Nós, a maioria aqui tem mais de 18. Quando não agimos assim, responsabilizamos quem? Tirando todos esses exemplos que eu dei, ainda responsabilizamos Deus. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não olha por mim, Deus não olha pelos meus. Essa vida não é justa. Depois de terceirizar tudo aquilo que é mais próximo e não sendo suficiente, assumir uma postura de vítima na vida, de pessimismo, mesmo assim não sendo suficiente, aí a gente culpa o Criador. Porque se tudo está errado, então tem que ter algo maior. Então é o Criador que errou. E se o Criador errou, então nós temos que afirmar que casualidade, fatalidade, determinismo, destino existe. E nada pode ser mudado. Se nada pode ser mudado, na atual circunstância em que a gente vive nesse planeta, 2015, então todos nós somos criados para o quê? Sofrer aflições, doenças, tristezas, perturbações. Tem alguma coisa errada. Esse raciocínio não fecha. Não bate. Porque estamos agindo como irresponsáveis, negligentes da oportunidade de estarmos aqui, imaturos, teimosos. Para agirmos com responsabilidade, nós vamos ter que assumir a nossa conduta, assumir aquilo que dizemos acreditar. Todos nós, quando dizemos que somos espíritas, é uma premissa acreditar em Deus. Não dá para falar que somos espíritas e negar a existência de Deus. Quem nega a existência de Deus tem o nome de ateu. Mas um ateu, ele cria uma lógica para dizer que não acredita em Deus. Ele faz um raciocínio. Aquilo é verdadeiro para ele. Mas nós ficamos até indignados de alguém dizer que não acredita em Deus. Então nós que dizemos, acredita em Deus, esse Pai de amor, de misericórdia, o nosso Criador, o Criador do Universo, causa primeira de todas as coisas. Por que nós não agimos então, se nós acreditamos em Deus? O que se diz ateu, ele não acredita. Então, fatalismo, determinismo, tudo isso existe. Nós
sabemos que não funciona dessa forma. Temos Deus no nosso falar, mas quanto Ele habita já em nosso coração? Porque nos dizemos que acreditamos em Deus e não agimos conforme as suas leis, que Jesus nos ensinou já há mais de 2000 anos. Irresponsabilidade. Ainda delegamos a terceiro aquilo que nos cabe. Ser bom não depende do outro. Perdoar não depende do outro. Caridade não depende do outro. Respeito não depende do outro. Paz não depende do outro. Estado de pacificador, essa condição é íntima. O desejo real de colaborar com a humanidade, de colaborar com o outro, de ajudar da melhor maneira que pudermos, dentro daquilo que sabemos, não depende do outro. Se um não quer, tem 10 precisando de um outro. Se um não quer uma conversa boa, tem 100 querendo conversar, querendo desabafar, querendo um ombro amigo. Se um está brigado, o outro não precisa brigar. O ato do perdão é para conosco. Mesmo que o outro não queira receber e não queira ouvir, quando a gente desata esse nó da mágoa, é dentro da gente. Isso tudo chama-se responsabilidade. Um exercício íntimo, profundo, que cada um tem que fazer todos os dias. E só através desse esforço de vencer a nós mesmos, quando interagirmos com o outro, vamos agir com responsabilidade. Sabendo que todos nós estamos no mesmo planeta e que todos somos filhos do mesmo Criador e que todos chegaremos na mesma condição de espíritos melhores e que é responsabilidade daquele que já compreendeu auxiliar aquele que ainda age como irresponsável, seja para qualquer que for a escolha, de agredir o próprio corpo, de agredir a própria mente, de agredir aqueles que convivem consigo. A irresponsabilidade de um não nos exime da nossa responsabilidade. A gente pode continuar delegando. A gente pode, a gente tem essa escolha. Mas seria maduro das nossas partes quando fôssemos delegar algo, que delegássemos aquilo que não temos condições de fazermos sozinhos. E isso a gente faz em oração, pedindo para que Deus e que para Jesus nos dê força, discernimento, coragem, alívio. Compartilhar aquilo que está difícil é diferente de atribuir ao outro. Então, o convite dessa reflexão é assumir a nossa responsabilidade. O que a gente já pode fazer? O que a gente já pode realizar mediante os nossos esforços, indiferente do momento do outro? Do momento em que agora cada um aqui te espera. E isso vai ser sempre relativo à nossa maturidade espiritual. Tudo aquilo que já vivemos durante tantos milhares de anos foi o que nos trouxe até aqui. Então, que possamos fazer jus a essa oportunidade, porque todos nós estamos aqui numa oportunidade de vencermos, de progredirmos. Esse semidestino, o cenário da nossa encarnação, foi pensado pelos arquitetos do alto para que possamos refletir. Esse livro, se não me falha, esse aqui também já tem um PDF, a gente pode ler o trechinho da responsabilidade. Ele fala de mágoa, de ilusão, de uma série de sentimentos que ainda nos machucam. Mas lidando com eles com responsabilidade, a gente pode caminhar com mais felicidade no mundo. Muito obrigada.
que a vida te habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus.